O que eu vou apresentar, agora que já conhecem a sistemática de análises qualitativas para os cátions, é o quanto o diagrama de blocos pode ajudar muito na identificação, na geração de um resultado analítico correto, porque esse diagrama de blocos é uma representação gráfica daquilo que o método prescreve e dos resultados passo a passo encontrados em cada uma das fases dessa análise. Então, olhem, primeira coisa que vai ser feita, primeiro teste é a reatividade com hidróxido de amônio, a base chamada base fraca. Então, nós vamos adicionar 5 gotas da amostra no tubo de centrífuga. Vamos adicionar também até 5 gotas de hidróxido de amônio e verificar qual foi o resultado. Se teve ou não precipitado. Se não teve precipitado, está me informando que devem ser cátions do grupo 1 ou cálcio, bário e estrôncio. Então, isso se não houve precipitação, se não houve reação aparente. Se houve reação, se deu precipitado, vai me dar a informação de que ou é magnésio ou são os cátions do grupo 3, 4 ou 5. Aqui a gente vê no diagrama de blocos essa bolinha com essa letra A, mostrando que isso é uma conexão que vai ser feita com o próximo passo do nosso processo, da nossa sistemática. Então está aqui. Então, o próximo passo, pegar uma nova amostra, adicionar no tubo de centrífuga e agora adicionar até 5 gotas de solução de hidróxido de sódio 6 molar e verificar qual foi o resultado. Se aqui também não houve precipitação, quer dizer que esses cátions são do grupo 1 e aí esse outro conectorzinho vai me mostrar para onde vai a nossa análise na sequência. Então, se não houve precipitação também com base forte, quer dizer que esses cátions são do grupo 1. Se houve precipitação, então nós temos como resultado possível cátions do grupo 2, 3, 4 ou 5. E aí a gente também vai para um outro processo que está indicado aqui como sendo C. Então, quando houve a informação de que poderiam ser cátions do grupo 1, então, lembrando, sódio, potássio, lítio e amônio, então a análise vai seguir para cá. A gente vai pegar uma nova amostra, 5 gotas do tubo de centrífugo, e o primeiro passo vai ser a adição do cobalto nitrito de sódio. Até 2 gotas vai ser suficiente para ele te dar um resultado. Ou ele vai dar um precipitado laranja. Caso aconteça isso, está indicando que os cátions que vão estar presentes na amostra podem ser ou amônio ou potássio. E aí a gente vai seguir para uma outra direção na análise. Se não der precipitado laranja, está me indicando que pode ser ou lítio ou sódio apresentado durante a amostra. Então, vamos voltar aqui. Na sequência, se houve precipitação, nós vamos seguir para cá. Então, outra amostra, 5 gotas no tubo de centrífuga. Primeiro nós vamos fazer a reatividade com ácido perclórico. 2 gotas de ácido perclórico adicionado nessa amostra vai ser suficiente para, se tiver o potássio, a gente encontrar um precipitado branco, a formação de um precipitado branco. Então vejam aqui que essa decisão, esse losango, serve para a gente vai ter sempre uma pergunta e essa pergunta só admite como resposta ou sim
ou não. Então, se a resposta houve precipitado branco, sim, quer dizer que ele tem potássio. Se a resposta for não, não houve precipitação, quer dizer que o meu cátion nessa amostra é o amônio. E aí, sendo amônio, o que nós vamos seguir é para essa chave. Então, se foi indicado que deve ser amônio, uma nova amostra, 5 gotas, eu vou adicionar o reagente de Nessler. Até 2 gotas do reagente de Nessler vai ser suficiente. Se for amônio, sim, ele vai te dar um precipitado marrom. Se não te der esse precipitado marrom, vejam que a resposta aqui está com esse conector B. Quer dizer que deve ter havido algum erro no procedimento que nós vamos ter que voltar onde começou a análise dos cátions do grupo 1. Ok? Então vamos voltar lá nos resultados. Eu tinha a hipótese de, não tendo resultado esperado, o precipitado da laranja, quando adicionou cobalto nitrito de sódio, então eu tinha a hipótese de ser ou lítio ou sódio. Então, como é que vai acontecer nessa hipótese? Vou admitir outro tubo, outra vez 5 gotas da sua amostra, e vou adicionar primeiro o reagente periodato de ferro 3, até 2 gotas. Se ele apresentar um precipitado amarelo, já te informa que o cátion dessa amostra é o lítio. Se ele não apresentar precipitado amarelo, então ele tem que ser o sódio, nessa sistemática que nós adotamos, e aí vai ser testado com o piroantimonato de potássio. Caso dê um precipitado branco com o piroantimonato de potássio, está me dizendo que o cátion em questão é o cátion sódio. Continuando, para a identificação de se aquele cátion é realmente o sódio, então a gente vai tomar nova amostra, 5 gotas num tubo de centrífuga, e agora nós vamos adicionar 20 gotas desse reagente piroantimoniato de potássio. E por que esse exagero todo? Porque a solução de piroantimoniato de potássio está numa concentração 4 vezes menor do que as nossas amostras. As nossas amostras são todas numa concentração de 0,2 mols por litro. A solução do piroantimoniato de potássio está numa concentração 0,05 mols por litro. Então a gente precisa, para ter uma equivalência de massas em reação, 4 vezes mais piroantimoniato. Então, quando adicionar essas 20 gotas do piroantimoniato, vamos agitar vigorosamente, como é o costume, e se houver um precipitado branco, vai confirmar que sim, é sódio que contém a sua amostra. Caso não dê precipitado branco, esse é o último passo da identificação dos cátions do grupo 1. Então, se chegou aqui, não teve nenhum resultado satisfatório, nem para sódio, nem para lítio, nem para potássio, nem para amônio, provavelmente aconteceu algum erro lá quando começou a analisar os cátions, fazer a série de testes para os cátions do grupo 1. Então tem que retornar para esse cátion grupo 1. Então, nessa sequência, se depois de fazer todos esses testes
não houve informação de que o cátion seria do grupo 1, nós vamos passar as análises para cátions do grupo 2, 3, 4 e 5. Lembrando que os cátions do grupo 5, nós na ETEP não fizemos a análise por falta de amostras desse grupo 5, que inclui mercúrio, chumbo e prata. Então, na continuação, tinha lá atrás aquele conectorzinho C, indicando que a gente vai continuar o processo aqui. Então, 5 gotas num tubo de centrífuga. Se pode ser tanto o cátion do grupo 3, 2, 3, 4 ou 5, o primeiro teste que nós vamos fazer para saber a qual grupo pertence é a reatividade com sulfeto de amônio em meio ácido. Então nós vamos adicionar primeiro, antes do sulfeto de amônio, 2 gotas do ácido clorídrico 6 molar. Vamos adicionar na capela 2 gotas de sulfeto de amônio. Então, após adicionar o sulfeto de amônio, nós vamos verificar: houve formação de precipitado em meio ácido, quer dizer que esses cátions devem pertencer ao grupo 4. Então, o grupo 4, de uma determinada maneira, é um dos mais fáceis de analisar, de chegar a um resultado, porque se pertencer a esse grupo, os precipitados, pela cor dos precipitados, já vão estar sinalizados quais são os cátions. Então, mas a gente vai identificar, vai confirmar essa identificação por um teste específico para cada um dos cátions do grupo 4. Se não houver precipitação quando se adiciona sulfeto em meio ácido, o que está sinalizando é que esses cátions ou são do grupo 2 ou são do grupo 3. Então vamos ver aqui como é que vai seguir a sequência. Então primeiro nós testamos a reatividade com sulfeto em meio ácido. Agora, para saber se são cátions pertencentes ao grupo 3, nós vamos também ter que fazer uma identificação, uma reatividade com sulfeto, só que agora esse sulfeto vai ser adicionado quando o meio reacional estiver alcalino. Então nós vamos pegar aquele tubo em que foi feito a reatividade com base fraca, que já tem então 5 gotas de hidróxido de amônio, e para tamponar o meio, já estudaram efeito tampão, nós vamos adicionar também 5 gotas de cloreto de amônio 6 molar. Então o tampão era hidróxido de amônio 6 molar mais cloreto de amônio 6 molar, um tampão alcalino. Adicionado, feito esse tamponamento, nós vamos também adicionar na capela 2 gotas, até 2 gotas de sulfeto de amônio. E vamos verificar se houve precipitação, se houve algum precipitado formado, está me indicando que são cátions pertencentes ao grupo 3. E aí a gente vai fazer a identificação de cada um, qual que é exatamente o cátion, nós vamos confirmar pelos testes específicos incluídos na apostila. Então, vamos voltar. Se não houve precipitação com sulfeto em meio alcalino, quer dizer que a gente tem cátions do grupo 2. Então, olha o conectorzinho mostrando para onde o que eu devo fazer
para identificar qual cátion é do grupo 2. Então, nós estamos indo para cá. Os cátions do grupo 2. Então, eu vou pegar novamente uma amostra, vou adicionar 5 gotas. Primeiro reagente que nós vamos adicionar, nesse caso, é o oxalato de amônio, até 5 gotas também. Se não der um precipitado branco, lá atrás a gente já tinha a hipótese de que poderia ser o magnésio. Confirmou-se nessa análise, nessa reatividade com oxalato de amônio. Então, se não der precipitado, está informando que o cátion é o magnésio na sua amostra. Caso dê precipitação, então, devem ser ou cálcio, ou bário, ou estrôncio. Então, nós vamos adicionar, para confirmar qual deles que é, nós vamos adicionar ácido acético 6 molar, até 5 gotas, e vamos ver se o precipitado formado, então formou um precipitado branco, se for dissolvido com ácido acético 6 molar, quer dizer que esse cátion é o bário. Então a gente vai testar o bário, já que a gente já tem o ácido acético adicionado, nós vamos fazer um tampão ácido agora, adicionando acetato de sódio mais o dicromato de potássio. Gerar um precipitado amarelo, te informou que o cátion presente é o bário. Caso não dissolva esse precipitado formado aqui, então a gente vai ter a hipótese de que ou é cálcio ou é estrôncio. Conector aqui, J. Vamos ver onde é que continua esse J. Está bem aqui. Vamos pegar nova amostra, 5 gotas do tubo de centrífuga, e agora vamos adicionar sulfato de amônio. Até 3 gotas do sulfato de amônio. Então, esta figurinha, então, a gente tem sempre usado para a hipótese de resultado que nós vamos ter. Então, se a gente tiver um precipitado branco, a gente vai adicionar até 10 gotas de ácido clorídrico 6 molar. E quando a gente fizer isso, só vamos ter duas hipóteses prováveis. Ou vai dissolver o precipitado de sulfato do seu cátion, que agora vai ser então cálcio, se dissolver o precipitado, ou se não dissolver, esse precipitado é estrôncio. E aí a gente consegue ter, pela interpretação dos resultados da sistemática adotada, a gente consegue ter a identificação perfeita de qual que é o cátion, e utilizando, como eu tentei demonstrar aqui, o diagrama de blocos para ter uma resolução, para ter uma certeza do resultado apresentado. Então, quando a gente tiver a hipótese de serem cátions ou do grupo 3 ou do grupo 4, então, naquela sequência que foi mostrada, os cátions do grupo 3, que devem ser feitos testes específicos, quais são? Alumínio, zinco, cromo, níquel, ferro 2, ferro 3, cobalto e manganês. Então, devem ser feitos os testes específicos para esses cátions que constam da apostila. Os cátions do grupo 4, que nós estamos analisando, que foi aprendido a sistemática, são o chumbo, o bismuto, o cádmio, o cobre, estanho e antimônio.
Lembrando que também faz parte desse grupo os cátions mercúrio e arsênio, que não foram apreendidos à identificação, mas que os testes específicos constam da apostila, são extremamente tóxicos, então a gente evitou qualquer tipo de exposição a esses materiais tóxicos. Ok?